Olá, pessoal, beleza pura com vocês? Hoje, pessoal, eu vou estar passando para vocês aqui, olha só, o seguinte assunto. O que você faz para ser consistente no mercado? O que você faz para entrar na operação? Tudo que você precisa para operar no mercado financeiro, observar, né? Eu vou estar passando para vocês aqui nesse vídeo, tá bom, pessoal? Olha só, pessoal, para a gente começar a operar, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que focar, né? Se existe notícias, como é que o gráfico vai trabalhar, né? Se vai ter muita volatilidade, que pela notícia a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer no mercado no dia. Aí depois a gente tem que focar em quê? Marcações, né? As marcações do diário, como eu já escrevi aqui, do semanal, dos 60 minutos, né? E entrar nas operações pelo gráfico de 5 minutinhos. Lá que a gente vai ter o gatilho, o start de compra ou de venda, a entrada da operação, tá bom? Lá nos 5 minutos, pessoal, nós vamos focar em quê, né? Em rompimentos, negações, gatilhos, 50% da Fibonacci. Eu vou abrir aqui um replay e vou mostrar para vocês tudo isso aqui que eu escrevi na prática, tá bom? E além de tudo isso aqui, pessoal, a gente pode acrescentar mais um pouquinho aqui embaixo, tá? Olha aí, pessoal, além de tudo isso aí, ó, a gente ainda pode entrar em operações curtas, como o scalp, uma operação bem rápida, onde você pega poucos pontos, mas fica menos risco, fica menos exposto, vamos dizer. Ou você pode entrar em operações mais longas, buscando quantidade de pontos maior. Tipo assim, faz lá uma parcial, espera o mercado ir até mais em cima e tal e tal. Aí tudo isso eu vou estar explicando para vocês aqui nesse vídeo, no meu operacional. Beleza? Pura? Então vamos lá. Olha aí, pessoal, olha. Primeiramente, né, é bom a gente dar uma olhada nas notícias para saber como é que está funcionando, como é que está, o que está acontecendo, né, e tudo mais. Para a gente saber se o mercado vai ter bastante volatilidade no dia ou não. Se você analisar e ver que o horário que você está operando não vai ter notícia, você sabe que ele não vai ter uma volatilidade tão alta, tão rápida, te pegar de surpresa, não. Aí, pessoal, aqui eu marquei o diário. Eu já marquei a máxima, a mínima e 50 do diário. Por que eu marquei máxima, mínima e 50 do diário, pessoal? Porque ele é um candle até pequeno. O mercado pode bater aqui embaixo, pode bater lá em cima, pode bater na mínima, porque ele está um range pequeno. Agora, claro, se fosse um candle desse tamanho aqui, ó, no 235 aí, um candle diário desse tamanho, aí eu marcaria onde o mercado está nesse range, só a mínima dele e os 50. Lá em cima a gente sabe que o mercado não vai. Aí depois da marcação assim desse diário, pessoal, a gente vai lá no semanal e dá uma olhadinha como é que está o semanal. Pode ser antes também, viu? Antes de marcar isso aqui, dá logo uma olhadinha no semanal. Olha aí, pessoal, ele está brigando, ele está no range de briga aqui, ó. Está no topo do semanal, tá bom? Aí aqui, pessoal, como a gente está fazendo as nossas marcações, agora eu coloco aqui, ó, essa máxima, tá bom? Essa mínima do 236. Aí, pessoal, também a gente pode marcar esse gatilho aqui do 227, ó, aonde aconteceu o rompimento e ninguém veio negar, só teve dois testes. Essa negação aí, pronto, vamos colocar a negação, fica melhor. Aí, pessoal, nessa negação aí, a gente pode colocar ela já de vermelha, porque é o máximo onde o mercado pode bater, tá bom? E essa mínima, esse gatilho 227 aqui, pessoal, a gente pode colocar ela de verde. Aqui também no 230, eu posso colocar, aqui no 230, eu posso colocar esse topo, foi rompido e negado e falta um teste. Eu tinha esquecido de olhar ele. Então, pronto, pessoal. Aqui agora a gente vai lá para os 60 minutos. Isso aqui é se preparando, pessoal, para começar a operar. Então, não podemos começar a operar sem antes a gente dar uma olhadinha em tudo isso. Pronto, pessoal. Aqui no 60, eu marquei meio caladinho aqui, mas eu marquei os pontos críticos, tá? Tá tudo fechadinho o mercado aí, ó. O máximo que ele pode ir lá em cima e o mínimo que ele pode vir aqui embaixo. Então, vamos para lá por 5 minutos para a gente começar a operar. Então, pessoal, lá, o que eu já fiz? Olha só. Eu já olhei as notícias, já fiz a marcação no diário, já fiz a marcação nos 60 minutos, tá bom?
Agora, eu vou ter que aprender, saber aqui onde o mercado vai respeitar, né? Gatilho, negação, e tudo mais. Esses detalhes aí que eu escrevi lá no início para vocês. Rompimentos, né? Então, vamos dar início ao nosso replay. Olha aqui, pessoal. Então, abri esse replay aqui, vamos começar o replay. Ó. Tudo que eu escrevi para vocês lá no início, eu fiz aqui, tá? Então, eu fiz as marcações no diário, nos 60 minutos, e estou aqui nos 5 minutos já operando, iniciando as nossas operações. Então, pessoal, o que está acontecendo bem aqui? Ó? O mercado está no fundo aqui. Ó. Aí ele vai ter que subir para algum local aí. Vamos ver o que vai acontecer. Aí aqui, pessoal, nesse Candle 2 aqui, ele já pausou um pouco para baixo e tudo mais. Eu não vou fazer operações no Candle 2, não. Até porque o Candle 2, na regra de contagem de Candle a Candle, ele é um Candle neutro. Então, eu tenho que esperar ele fechar para mim saber o que eu vou fazer nas minhas operações. Belezura? Aí, pessoal, essas linhas brancas que eu coloquei aí, ó, o Candle já está rompendo. Aí, ó, parou nessa última aí, vamos dizer. Parou, tá parando nessa última linha aí. Falta quase 30 segundos para ele fechar, somente 30 segundos. Aí, dependendo do jeito que ele fechar, pessoal, eu sei que o 3 só tem uma obrigação, é fechar abaixo do 1, porque ele está fechando abaixo dos 50% do 1. Mas como ele está nos fundos, no fundo não se vende, no fundo se compra, então eu vou entrar numa operação com uma parcial, tá? E uma operaçãozinha de compra, pelo que eu estou vendo aí. Olha aí, pessoal, eu entrei na operação de compra, por quê? Vou explicar para vocês. Até porque ele está nos fundos, apesar que ele rompeu a linha branca, ele pode vir até amarela. Mas eu entrei na compra porque o mercado está tendência de alta. Ele só desceu fazer pullbacks e ele está tendência de alta. E quando o candle assim, 2 fechou careca, significa que esse aqui tem que voltar até os 50%. Aí, se eu pegar minha parcial, eu já fico protegido. A parcial é bem no topo desse candlezinho aí, onde ele está aberto, é a parcial. Aí, pessoal, eu já fico protegido. Aí, o que acontece? Aí eu sigo para o mercado. Se ele der sequência na alta, eu vou com ele nessa operação aí. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se ele vai pegar o meu gain, minha parcial. Ó, pegou minha parcial. Tá vendo, pessoal? Aí eu vou explicando para vocês, tá? O que a gente vai fazendo nas operações. O que a gente vai vendo aqui para a gente entrar na compra ou na venda, tá beleza? O que eu fiz, pessoal? Eu entrei com 5 contratos, com parcial, com 40, tinha 40 pontos. Eu saí com 4 contratos e fiquei somente com um contrato nessa operação. Aí eu vou buscar aqui para cima o que o mercado me der, tá? Eu sei que eu tenho que subir, porque a tendência está de alta. Mas apesar que ele já desceu aqui, deixa eu dar uma olhada para vocês. Olha aí, pessoal, já desceu 1.300 pontos. Pode descer mais um pouquinho ainda, até 1.500. Por isso que a linha verde está aqui para baixo. Mas ele pode descer mais um pouquinho, pelo menos até essa linha amarela aí, ó, para voltar a subir. Que ele desce mais ou menos 1.500 pontos aqui. Ele já deu só de gap. Ele já deu aí 900 pontos de gap. Já caiu mais um pouco, né? Mas vamos lá. Vamos ver se ele já sobe daí mesmo. Se ele não subir daí, ele pode me dar só um calor. Tipo assim, meu Deus, será que vai me estopar? E assim vai, entendeu? Vamos esperar esse candle aí fechar, pessoal, para a gente saber se a gente sai dessa operação ou não. E eu imagino, pessoal, que eu tenho que ir para o alto, que é a tendência de alta. Porque olha só, ele já fez isso, veio para cá. Aí foi lá em cima, veio para cá para baixo. E agora já formou um desenho aqui que, para mim, ele tem que subir. Bora ver se vai ser o que ele vai fazer mesmo. Aí, pessoal, quando eu trabalho assim numa compra, que eu já estou aí, ó, não estou protegido, não fiquei protegido, porque eu acho que ainda está cedo para se proteger aqui. Tá? Não vou proteger aqui com 10 pontinhos, não. O que acontece, pessoal? Eu vou sair aqui da parcial, vou colocar um scalper aqui, agora por enquanto com um contrato.
Por quê? Para o meu preço não grudar, para mim ver se eu faço esse médio descendo aqui mais para baixo, para mim ficar mais distante aí, sem risco de chegar no 0 a 0. Aí, ó, a boleta está com 240 pontos, mais ou menos, e eu não posso ter risco de o mercado vir me zerar. Por quê? Se eu pegar um scalp de compra a favor da tendência, o meu médio sempre vai caindo. Vocês podem ver que ele está pertinho dessa linha amarela. Ó. Se eu conseguir pegar scalp, vocês vão ver que ele vai ficando distante, aqui para baixo. Ó. Isso significa que o preço vai demorar mais para vir buscar aí o meu loss. Olha aí, pessoal, ele rompeu essa linha aí, voltou por 50%. Vou tentar entrar em um scalpzinho aí. Bora ver se ele volta, né? Que ele rompeu a linha branca, fechou acima dos 50% dele mesmo, o número 3 que eu estou falando. Ele fechou acima dos 50% dele mesmo, ele fechou acima da linha branca. Então, esse candle que está só caindo, ele testou para baixo, eu tenho que subir. Tá? Ele veio para os fundos, aí ó, peguei. Quem? Como ele veio para os fundos aqui, pessoal, eu entrei rapidinho no scalp, porque se a tendência dele é para subir, ele nasceu testando para baixo, então eu entrei mais embaixo, pegou com um segundinho o scalp. Assim que eu faço as minhas operações. Aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, geralmente tem que ter um tempo de tela, você tem que trabalhar no mercado já há um certo tempo para poder aprender tudo isso. É tipo assim, você pode ver que o mercado rompeu o fundo aqui, ó, do 90, rompeu pelo 2. Mas todo rompimento, 90% deles, né, é falso. Então eu já imagino que esse mercado pode subir. Estou assim, querendo crer, né, que ele vai ter que subir. Ele vai ter que subir. Mas ele é bruto. Vocês sabem que ele desceu só 1.000 e poucos pontos. É o que eu falei aqui, ó. Até agora, com gap e tudo, ele só desceu aí no máximo, ó, 1.300 pontos. E ele tem que andar até 1.500, 1.800, de 1.500, por exemplo, a 1.700, 1.800 pontos para baixo. Para depois ele começar a fazer um pullback bom, que é um retorno, né? Olha aí, pessoal, já está acabando o tempo do candle e ele já não subiu e nem caiu. Ele está querendo fechar no meio aí do candle anterior. Se isso acontecer, pessoal, para mim já é uma mini lateralizaçãozinha, né? Eu já vejo aí 1, 2, 3 candles sem ninguém romper ninguém. E já fico achando assim que está perigoso o mercado, está tipo lateral. Tá? Então, lateralização, a gente compra embaixo e vende em cima. Aí, se ele fechar sem romper o outro, pessoal, eu já vou entrar numa venda. Por quê? Só que venda eu não posso entrar porque eu estou comprado. Né? Então, eu não vou poder entrar em venda. Eu vou ter que esperar o mercado vir para baixo, sozinho, sem eu, para depois subir. Porque dá vontade de entrar em venda aí. Olha aí, ó. Além de tudo, esse candle 4 fechou careca. Acima da linha branca. Beleza, mas ele está caracterizando venda para o próximo. Olha aí, pagando uma vendinha, pessoal. Olha isso, ó. Eu ia pegar e ia ganhar essa venda. Já pagou, ó. O scalper já pagou. Só que eu estou comprado, né? Então, eu só tenho que comprar embaixo. Vocês lembram que eu disse que na lateralização, a gente compra embaixo e vende em cima? Para mim, aqui já é uma lateralização. Então, nesse momento onde ele está, é região de venda. E aqui nessa lateralização de embaixo, é região de compra. Só nesse range já pequenininho aqui. Eu já tenho que observar isso. Porque está tão pequenininho o range, ninguém está rompendo ninguém. Aí já se torna perigoso. Está querendo subir já de novo. Ele veio até os 50% e está querendo subir. Por que ele voltou até os 50%, pessoal? Que é o do candle anterior, 50% do 4. Porque o 4 é um candle careca. Se o quadro é um candle careca, o outro tende, não quer dizer que ele vai voltar, né? Ele tende a voltar até os 50%. Mas ele fez, ó, voltou aí. O posterior, que é o 5. O careca é o 4. Então, o 5 voltou até os 50%. Só que agora eu tenho que esperar esse 5 fechar. Agora, para ver se ele vai fechar aqui na parte de baixo para não fazer compras. Olha só, pessoal, o candle 5 falta 37 segundos para ele fechar. Então, vamos ver como ele fecha. Se ele fechar aqui na região de baixo, onde ele está, eu pego compra. Eu estou precisando de comprar. Agora, se ele
fechar mais em cima, aí eu não pego compra, tinha que pegar a venda. Mas eu não posso vender, entendeu? Eu estou comprado, estou aí pendurada numa ordem de compra, estou comprada, né? Olha isso, pessoal. Para mim, ele tem que vir mais embaixo. Viu? Se ele vier aqui para baixo, para usar a mínima do 2, que nem onde ele está vindo, se ele passar aqui para baixo para usar e voltar, eu entro na compra. Agora, onde ele está aí, está um pouco perigoso ainda. Olha aí, a mínima do 2. Eu tinha que vir na mínima do 2, fingir que está querendo romper o 2 para baixo. Aí, quando ele estiver voltando, a gente pega um scalp de compra. Porque aí, por enquanto, onde eu botei essa linha Fux, ele deve alvo aí embaixo, esse mercado. Ele tem que vir aí embaixo, pagar tudo que ele está devendo para baixo, para depois ele voltar a subir. Que é o que eu imagino. Aí já está sendo um suporte. Porque se o mercado, pessoal, está vindo de lá de cima, de onde ele está vindo, ó, essa linha fluxo é um suporte. E se o exemplo, se o mercado estiver subindo aqui, ó, pessoal, e ele bater nessa linha branca aqui, ó, essa linha branca passa a ser resistência. Então, resistência é quando vem de baixo, tá? Bate na resistência. E suporte é quando o mercado está vindo de cima. Aí bate no suporte embaixo. Olha aí, pessoal, ele veio para usar para baixo. Só não entrei porque já está menos de um minuto. Quando o candle está faltando menos de um minuto para terminar ele, eu não entro mais nessa operação de compra, tá? Porque está mostrando que o mercado pode vir mais para baixo. Porque ele já foi fazer o que eu quis no finalzinho dos 5 minutos. Aí também eu não quero mais. Bora, pessoal, já que ele está querendo romper aí para baixo, vamos colocar nossa linha aqui abaixo do 3, que é a última mínima. Bora ver aí, você vai romper essa última mínima, ou pelo menos fechar abaixo do 2. Porque você aí, ó, rompeu a última mínima, pessoal. Então, e fechou abaixo do 50% dele mesmo. Então, aí caracteriza uma vendinha. Só que ele bateu na linha amarela. Ó. Se ele bateu nessa linha amarela aí, pessoal, pode ser compra, tá? Ó, já vou comprar aqui um scalpzinho. Comprei. Por quê, pessoal? Porque ele bateu na linha amarelinha, só que ele pode ir mais embaixo um pouco para usar a mínima do 6 para poder subir. Porque se para usar a mínima do 6, eu pago tudo esse scalp que tinha que pagar para baixo. Bem aqui, pessoal, olha só, na mínima do 6, ele ainda não veio. Aí, ó, tá vindo agora, ele tá vindo pagar o scalp de venda. Porque, aí, ó, tá vendo? Já pagou o scalp de venda. Porque isso aí, pessoal, caracterizava a venda. Porque o Kendo 6, aqui é o anterior, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e ainda deixou mais de 30 pontos de pavio para baixo. Isso significa que o mercado tem que cair pelo menos 30 pontos. Só que como tem esse suporte, que é a região do diário, ele está batendo 2 vezes no suporte já para subir, eu creio. Aí eu peguei esse scalp aí, ó. Bora ver se vai pagar. O meu alvo está aí no Kendo 1 aí, ó. Que lá, quer dizer, tá nesse verdinho aqui, ó. Que esse um contrato aqui vai sair quase aqui, ó. No final, na mínima do Kendo 2. É quem? Olha só, pessoal, deu gain. Agora, pessoal, nós temos que esperar esse Kendo 7 fechar, porque eu já fiz a operação nele. Porque agora houve rompimento da última mínima, que foi o Kendo 3. Houve rompimento. Só que 90% dos rompimentos são falsos. Vocês lembram que eu falei aqui no Kendo 90? Ó? O 2 rompeu, o 3 foi e negou. Agora houve rompimento do Kendo 3. Ó. Aí, então, o 6 rompeu o 3 para baixo. O 7 já está querendo negar, ó. Já está querendo ir embora. O 7, pessoal, já está querendo negar o último rompimento de mínima. Olha aí, pessoal, o 7 está querendo romper, está querendo negar esse nível do 3, que foi o último rompimento do 3, e ainda está querendo negar o 5. Ó. O 5 também foi rompido. Então, ele está negando o 5. Se ele está negando o 5, aí eu já fico o quê? Atento para a compra. E o alvo dessa minha compra agora já é mais em cima, lá no final do candle 1. Na mínima do candle 1.
Agora eu já posso entrar aqui, pessoal, com dois contratos, que o meu preço ainda não gruda, com dois contratos. Ó, entrei na compra. Se eu entrei na compra, eu vou colocar o meu alvo aqui abaixo do candle 1. Abaixo do candle 1. O que acontece? Tem uma linha branca aí, não tem? Abaixo do candle 1? Tem. Podia colocar meu alvo nela. Mas eu coloquei entre ela e o candle 1. Porque mesmo para o mercado cair quando ele dá alvo nessa linha branca, ele tem que dar aquela pavisadinha para cima. Como ele fez aqui, ó, na linha amarela aqui embaixo. Olha, o candle 6 e 7 que aconteceu. Ele testou a linha amarela. Aí, se ele testou a linha amarela, que é esse suporte aí da região do diário, e aonde é que nós estamos, pessoal? No mercado. Olha só. O dia anterior, vocês lembram que na marca mínima, 50 e máxima do dia anterior, ele está aqui na mínima do dia anterior. Ó. Então é para subir, né? Mínima do dia anterior. O mercado está trabalhando entre a mínima e os 50% do dia anterior. Aí bora ver o que vai acontecer aí, pessoal. Olha só, pessoal, falta 22 segundos. Eu estou imaginando compra, então eu coloquei dois contratos e eu vou colocar na ordem do scalper, para pegar 30 pontinhos rapidinho com dois contratos. Para quê, Roberto? Porque o Candle 8 está me apresentando compra. Porque ele está rompendo o 7 e está deixando mais de 30 pontos de pavio para cima. Olha, assim que ele fechou, eu entrei na operação. Bora ver o que vai dar. Olha só, o meu último preço, pessoal, ainda não ficou vermelho. Tá verde ainda. Só que o preço deu uma grudada, né? Se qualquer pontinho que ele descer aí 80 pontos, eu fico no vermelho. Então, ele não pode descer, né? O preço ficou um pouco grudado. Não é muito recomendado fazer isso aí na plataforma real. A gente faz aqui é porque eu já tenho um treino para fazer, tá bom? E também estou no simulador, né? Até para fazer na real, mesmo treinado, eu ainda pensaria um pouquinho mais. Então é isso. Olha aí, pessoal. Quem? Pegou o meu scalper. Por que que pegou? Porque o Kendo 8 fechou acima dos 50% dele mesmo, fechou rompendo o anterior, deixou mais de 30 pontos de pavio para cima, apesar dos apesares que nós tínhamos aqui, ó, essas máximas, tá? Aqui é a máxima do 5, Quem? que ele ainda não tinha rompido, mas foi para cima. Deu gain, pegou meu alvo. Olha aí, pessoal, onde o meu preço já está. Vocês lembram que eu falei que o meu preço era para ficar aqui embaixo? Quando eu comecei, ele estava bem aqui, abaixo da amarela. Ó. E olha onde o meu preço já está agora. Isso aqui, pessoal, é scalper a favor. Eu fico fazendo scalper a favor da minha operação, a favor da tendência. Isso ajuda a retirar o meu médio mais para baixo, tá bom? Porque o meu médio vai caindo aí. Ó. Significa que o preço agora, para ele me pegar, me tirar no vermelho, ele tem que vir muito embaixo. Eu já estou 1.000 pontos aí para trás, ó. 1.000 pontos. Eu nem me preocupo muito com o stop loss aqui, pessoal, porque se ele for voltar, eu saio no dedo. Se o mercado confirmar para mim que ele não vai mais subir, eu saio no dedo. Não precisa deixar ele me stopar. Tá bem? Olha aí, pessoal, o que foi que aconteceu? Eu vou entrar no scalpzinho de compra, tá? Porque ele estava indo testar a linha branca, ele deixou mais de 30 pontos de pavio, ele fechou acima dos 50% dele Quem? mesmo. Ó, todos os itens dizendo para mim que ia pagar meu scalp. Meu scalp, né? Olha aí, ó. Fechou acima do candle 2. Então, acima da linha branca, tudo está dizendo que é para ele subir. Tudo está dizendo que é para ele subir. Então, vamos lá. E eu estou fazendo scalp a favor da minha operação, da tendência, e olha quanto eu já estou em ganho aí, operando com poucos contratos. Agora mesmo, pessoal, só estou comprado com um, ó. Somente um único contrato. Olha aí, pessoal, isso que está fazendo aqui, ó, está me apresentando uma venda, tá? Porque essa máxima do 10 foi mais máxima do que a do 9. E se ele fechar dentro do que do 9 aqui, ó, sem romper, está dizendo que dá a venda.
Mas eu vou pegar a compra por quê? Porque está acima da linha branca, ele está confirmando um rompimento, o último rompimento que deu, a última máxima rompida. Só que, só que o perigo é que ele já fez essa falha aqui, ó, falha de rompimento do candle 9. Mas ele confirmou o último rompimento do candle 8. Então, eu vou pegar a compra, mas ainda ele nasceu testando para baixo. Olha aí, pessoal, nasceu, veio só para baixo. Aí ele está testando 50% desse candle aqui, anterior, para subir. Porque o 10 fechou acima dos 50% dele mesmo e deixou mais de que 30 pontos de pavio para cima. Ele caracterizou uma venda, mas a tendência está me mostrando mais alta. E eu estou comprado, né? Então, se eu estou comprado, eu tenho que pegar compras a favor e não venda. Mas vamos ver, pessoal, se ele já pagou aqui o scalpzinho de venda. Já pagou, olha lá. Quem entrou, já foi pago o scalp de venda. Quem entrou por aquele desenho que eu falei aqui, ó, que é dessa casinha, ó, tá, ó, fechou dentro, o candle 10 fechou dentro do 9. Então, esse outro geralmente desce pelo menos o 30 pontos para vir pagar o nosso scalper. É quem? Olha aí, pessoal, pagou de compra e pagou de venda. Por esse motivo que eu falei no início do vídeo aqui para vocês, um exemplo. Às vezes a gente faz um replay, que nessa data aí que eu estou fazendo hoje, às vezes vocês já viram eu fazendo um replay. Aí, às vezes, no dia lá que eu estava operando, é que eu peguei uma venda, porque eu estava em scalp. E hoje eu peguei uma compra. Alguém vai falar assim, mas tal dia ele falou que era venda. Por que ele pegou compra? Por causa disso, pessoal, ó. Tá vendo? Essa casinha fechou dentro aqui, paga também a venda. Não tem problema nenhum. Se eu estivesse fazendo scalp aqui, eu tinha pego a venda. Mas eu estou fazendo scalp a favor, porque eu estou comprado. Então, eu só tenho que pegar a compra. Como eu sabia que ele só ia pagar aqui um scalpzinho para baixo, ia ser a minoria que ele ia vir para baixo, a maioria que ele tem que fazer é para o alto. Então, eu preferi a compra, até porque eu estou comprado. Aqui, pessoal, quando a gente deve sair dessa operação de compra? Quando a gente deve sair? Quando o mercado chegar a romper uma mínima para baixo, aí tem que sair mesmo, tá? Ou quando ele fizer alguma negação. Aí o que acontece? Não rompeu o máximo, mas também não rompeu o mínimo. Então não sai da compra. Eu fico grudado aí na compra. Não sai, tá bom? Agora aqui vocês podem pensar, Roberto, como é que aqui rompeu o mínimo e você não saiu? Tá. Eu só não saí porque aqui ele rompeu o mínimo, mas essa mínima aqui, ó, ela é muito importante. Ela é o 3, é a última mínima do movimento do dia. Então, se é a última mínima do movimento do dia, nós podemos dizer que foi um rompimento de um ponto importante. Aí todos os rompimentos é falso. Ainda falei na hora. Aí, por esse motivo, o mercado subiu. Viu como é que é falso mesmo? Agora, um rompimento de mínima no meio do nada, uma mínima normal, aí sim, ele está dizendo verdadeiramente que vai cair. Não é falso. Agora, quando rompe um ponto importante, pessoal, aí pode ser falso. Tá bem assim? Porque o ponto importante, o mercado age ali para tomar o dinheiro da galera. Ele rompe, confirma lá que vai continuar para baixo, todo mundo entra na venda, aí ele volta, estopa todo mundo e vai para a compra, né? Vai para o sentido contrário. Sempre, sempre, sempre o mercado faz isso. Então, pessoal, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o Kendo 11 aí trabalhar. Vamos ver se vai romper as últimas máximas, que é o 9 e o 10. Se ele não romper, o próximo cai, tá bom? Só que cai como, Roberto? Scalper de venda. Se eu tivesse nos scalper, eu podia pegar a venda. Mas agora, se ele cair de verdade e romper mínima anterior, tipo romper a mínima do 11, aí eu tenho que sair dessa minha compra. Tá bom? Eu tenho que sair dessa compra que eu estou aí comprado. Olha, pessoal, não rompeu e esse candle 12 nasceu ainda testando para cima. Então, óbvio que o mercado vai cair pelo menos 30 pontos, tá? Ele rompeu aí o anterior. O 11 rompeu o 9, ele cumpriu com a obrigação dele, tá bom? Só que não rompeu o outro, houve essa falha, ó. E nasceu testando para cima. Então, provavelmente ele vai cair bem aí, ó, nesse exato momento, era para entrar no scalp de venda. Porque ele foi lá em cima, testou e entrou para dentro da região da linha fluxa.
Então tem que cair pelo menos 30 pontos. Aí ele já terminou de pagar um scalper, se tivesse entrado na venda, e vamos ver o que ele vai fazer. Agora só temos que esperar, só nos resta a esperar esse candle aí fechar, tá bom? O 12. Olha aí, pessoal, o que está acontecendo. Ele está fechando, ó. Ó, paga a venda de novo, porque não rompeu. Se o 11 cumpriu com a obrigação dele, olha aqui, ó. O 11 cumpriu. O 12 tinha que romper tudo. Não rompendo, esse aí realmente tem que cair. O 13 tem que cair. Aí pagou o scalp de venda, tá vendo? Se eu tivesse olhando os scalp, eu tinha pego o scalp aí. Ó. Só que eu ainda não vou sair do trade. Por quê? Porque ele não rompeu o mínimo. Ele está querendo cair, ele está me ameaçando aí. Ó. Mas ele não rompeu o mínimo, então não vou sair dessa operação. Aí eu coloco uma Fibonacci aí, pessoal, só para a gente ver nesse retorno dele aí, o que é que ele está fazendo. Agora ele tem que romper o 13 para o 12 para baixo. O 13 tem que romper o 12 para baixo. Se ele romper, eu já saio da minha operação. Então, o 13, pessoal, tem que vir para baixo. Tem que romper o 12 para baixo. Coloquei a linha fluxo aí. Se ele não romper, no próximo eu entro comprado, porque o próximo tem obrigação de subir, viu? Só, pessoal, tem um detalhe aqui que eu fico pensando, olha. Se ele não romper tudo isso aqui, eu não posso entrar comprado, porque aqui é topo. Apesar que a obrigação do outro é de subir. E para ele subir, ele tem que romper o 13 para cima. Tá? Mas só que é topo. No topo não se compra. No topo se vende. Se ele chegar lá para cima. Agora, aqui no fundo, ó, se compra. Se ele fechar aqui no fundo, eu compro na hora. Porque o próximo candle tem que subir. O candle 14, ele é para subir. Nas contagens de candle a candle. Olha aí, pessoal, o que está acontecendo? Ele está fechando em cima. Ó. Lá em cima eu não compro. Lá em cima eu vendo, né? Aí, como eu estou comprado, eu não vou poder vender. Só se ele romper, né? Se ele romper, eu compro. Aí eu continuo na compra. Mas se ele não romper, aí eu não posso comprar nessa região. Aí. Se ele não rompeu o anterior. Eu tenho que vender. Aí, no caso, a compra é pelo menos nos 50% aqui dele mesmo, ou mais embaixo, porque o próximo tem a obrigação de subir agora. Porque esse 13 era para romper para baixo. Não rompeu, o 14 tem que romper para cima. O 14 tem que romper o 12. Ou romper tudo, né? Espera ele vir mais embaixo aí, pessoal. Pelo menos um scalpzinho eu pego. Eu posso fazer o seguinte, ó. Colocar bem aqui, por exemplo, assim, ó. Porque ele é danado. Quando ele está chegando nos 50% aí, ele dá aquela patetada, assim. Ele vem, faz que vem, sobe, faz que sobe, cai, aí paga esse cálculo. Ó, pegou. Pegou e pagou. É quem? Com um segundo, olha isso. E na velocidade um, pessoal. Pode olhar. Ó. Na velocidade um, ó. Um segundo, ó. Pegou e pagou. E olha que eu pendurei a ordem. Agora eu tenho que esperar esse quente fechar. Porque a obrigação dele é de romper tudo. Se não romper, o outro cai. Romper tudo ou pelo menos ficar acima do 12. Olha aí, pessoal, tem que ficar acima do 12, mas tá tão pertinho tudo, né, que é melhor é romper tudo, porque se não romper, o outro cai. Olha só, pessoal, falta 40 segundos para o candle 14 fechar. Ele tem que fechar acima do 12. Vamos focando, senão o outro cai. E aqui, pessoal, tá formando um negócio muito bonito. Olha só, tá formando assim, ó. Olha, isso aí é muito bonito, ó. Tá vendo? Isso aí está formando queda, topos arredondados. Quando forma fundos também arredondados assim, ó, ele sobe. Isso aí está formando queda. Aí o próximo candle é para cair. Olha, pessoal, ele rompeu o 12, ele cumpriu com a obrigação dele, rompeu o 12. Se ele rompeu o 12, o próximo agora que esse aí tem que romper tudo. Olha, já perdi o scalpa, mas ele nasceu testando para cima. Se ele nasceu testando para cima, ele tem probabilidade de cair. Olha, pagou o scalpa. Só que ele nasceu testando para cima, né? Me deu medo de comprar. Porque quando ele nasce testando para cima, ele cai. Então agora é esperar para ver.
Eu só estou com medo que ele caia, porque ele nasceu testando para cima, pavilizou lá e entrou para dentro das lateralizações. Aí o mercado está informando que vai cair. Ainda está formando topos arredondados. Topos arredondados. Está subindo, tá? Mas está cada vez ficando mais fraquinho. Pode ser que ele já seja o teto dele e ele queira cair. Aí quando você sai da operação, Roberto? Quando rompeu uma mínima, olha aí, pessoal, era para ele subir, ó, tinha que romper tudo, né? O 15 tinha que romper o 13, mas não quis subir, tá caindo, ó. Tá caindo, tá? Se ele fechar abaixo dos 50% dele mesmo, que ele já está quase fechando, e sobrar mais de que 30 pontos de pavio, significa que o mercado vai cair. Aí já está concretizando os topos arredondados, os topos arredondados. Olha aí, ó, queda, tá vendo? Ó? Mas ainda que ele fechou cravado no 50% dele mesmo, o 15. Então ele paga para baixo e paga para cima. Tá bom assim? Ele paga para baixo, paga para cima. Olha aí a paviuzada imensa que o mercado deu. Olha a paviuzada imensa. Voltou para dentro. Vontade de comprar. Um scalpzinho, que ele voltou para dentro da linha branca. Comprei, pessoal. Bora ver se vai pagar aí. Que ele voltou para dentro da linha branca. Aqui, ó, pessoal, nós temos mínimas, nós temos suporte aqui, ó. Mínima que ninguém rompe, tá? Que é bem um pouquinho para baixo da linha branca, mas vamos dizer que seja a linha branca. Um suporte bem fundamental aí. Bem bom. Eita, mas vai me dar trabalho. Vai lá. Ele querendo me pagar. Só que eu tinha que ter pego, pessoal, os 30 pontos bem aqui em cima da linha branca. Ó. Peguei muito em cima. Agora, se ele fechar rompendo o 15 para baixo, eu tenho que sair do dedo, que eu tenho que me zerar tudo. E entrar numa venda, né? Porque aí, ó, É pagou, pessoal. quem? Olha onde é que eu tô, a minha operação. Olha aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Já sumiu para baixo. Ela estava aqui na linha amarela. Tá vendo? Isso aí que é o médio a favor. Olha aí, fica encostado aqui embaixo, ó, na parede aqui de baixo, no fundo da plataforma, só me marcando aí que eu estou 1.725 pontos para trás. Que maravilha! 1.720 pontos para trás. Só que eu tenho que focar aqui, pessoal. Rompendo mínima anterior, eu tenho que sair da operação. Eu tenho que sair da operação. E aí ele está no 50%. Aí o próximo candle já tem obrigação de romper o 16 para baixo. Próximo candle vai ter obrigação de romper o 16 para baixo. Bora ver como ele vai fechar. Olha só, pessoal, o que foi que aconteceu? Ele está quase fechando, falta 29. Então eu vou colocar aqui minha parcial, porque com certeza ele vai romper o 15 para baixo. Se ele rompeu o 15, mas ele deu alvo no 50, tá? Mas com a obrigação do próximo 500, rompeu o 16. Aí, pelo menos o pavio do 16 aqui, eu posso pegar, pessoal. Aí eu vou sair da operação agora. É quem? Sair. Porque ele vai fechar abaixo do 15. Falta 7 segundos, ó. 3, 2, 1. Entrei na venda. Pronto, pessoal. Entrei na venda. Bora ver o que vai dar. Ele tá me dando um calor aí, ó. De 100 pontos. Foi testar o rompimento do 15, pessoal. Vocês estão vendo que eu veio testar esse rompimento do 15? Ó. Se eu fosse conservador, eu pegava aqui agora quando ele fosse descer. Ó. Mas o negócio é que eu sou agressivo, eu já quero pegar o Kenny. Logo de cara. Vocês querem ver? Já que eu estou vendido, eu vou colocar aqui nos scalpers e vou pendurar uma ordem bem aí, pessoal. Olha aqui, ó. Venda. Vou pendurar uma ordem. Olha, ó. Olha, não pegou, ó. Você vai cair, ó. Já está caindo, é tudo direto. Peguei a venda. Tem que pagar o scalper. Peguei atrasadinho. Peguei para baixo do 15 ainda. Aí, ó, mas tinha pego agora. Aí vai ter que pagar o scalper aí para baixo. Porque agora ele foi fazer o rompimento, foi fazer o teste de rompimento no candle 15.
Agora, pessoal, se esse candle 17 fechar sem romper o 16, ou então fechar acima do último rompimento do 15 aqui, ó, fechar aqui para cima, aí eu tenho que sair no dedo de novo. Não importa quanto eu estou perdendo ou ganhando. Tá bom? O horário de eu sair da operação é se o candle fechar negando o rompimento do 15 ou se ele não rompeu o 16. Pagou, pagou. Agora, pessoal, falta pagar parcial dos 40 pontos. Vou colocar parcial do 40 pontos mais acima um pouquinho. Aí, coloca ele mais perto do... acima da linha branca, um pouquinho. Perto da mínima do 17. É Pagou. quem? Olha aí, pessoal, para onde já foi o meu médio, ó. Tá vendo? A gente tem que colocar e gerenciando. Gerenciando, gerenciando. Vocês notaram que eu falei aqui, ó, do topo arredondado? Ó? Isso aqui é fundamental para o mercado cair. Agora, esse candle 17 tem uma obrigação, é romper o 16, tá bom? Tem que romper o 16. Só que bem aqui na linha branca, pessoal, é o suporte. É uma mínima que ninguém rompe. Aqui, mais ou menos no candle 10, que é um pouquinho só para baixo da linha branca. Se ele romper pelo menos essa linha branca, pessoal, mesmo sem romper o 16, eu ainda fico nessa operação. Porque aí ele rompeu um suporte para baixo, numa região de 50. Mesmo que eu não rompeu o anterior. Mas aí ele caracteriza que ele tem que continuar os rompimentos para baixo. Olha só, pessoal, ele tá fecha ou não fecha? Bora pegar esse cálculo de venda. Bora, falta 22 segundos para ele fechar. Se ele não fechar careca, eu entro logo de cara na venda. Se ele fechar abaixo do 10 e não fechar careca. Agora, se ele fechar careca, eu não entro ainda na venda. Entrei na venda, pessoal, porque não fechou careca. Aí, se eu fosse conservador, eu ia entrar agora há pouco, que ele tem que subir para testar o rompimento 16. 16 foi rompido. Tá bom, pessoal? 16 está rompido aí. Olha aí, olha, testou o rompimento do 16 para cair, ó. Porque o 16 foi rompido. Então, o que o 17 fez mais do que a obrigação dele. A obrigação dele, certo, era de romper o 16. Mas se ele ficasse assim, abaixo do 10, só do 10, do 12 e do 13, eu já me conformava. E ele fechou, foi abaixo do 16 mesmo. E, além de tudo, abaixo do 10, do 12, do 13. E é esse aí que está aberto agora, eu tenho que aguentar o pipoco dele. O que é o pipoco dele, Roberto? Se eu entrei com 3 contratos nesse scalp, eu tenho que esperar ele me pagar. Ou então esperar o candle fechar. Se esse candle fechar negando, aí eu tenho que sair no dedo aqui de novo. Se ele não fechar negando e fechar para baixo da linha fluxa, eu ainda posso esperar o próximo vir me pagar. É isso aí. Olha aí, pessoal. Ele tem que fechar abaixo do 16. Ele tem que fechar abaixo do 16. A obrigação dele é fechar abaixo do 16. Porque o 17 saiu dos 50%. Né? Mas nós podemos puxar essa Fibonacci aqui e também imaginar que ele tem que romper o 17. Porque na região de 50% da Fibo não tem paridades. Então ele tem que romper o 17. Mas para mim, se ele ficar só abaixo do 16, já está bom demais. Eu continuo na operação. E se ele fechar acima do último rompimento do 16, aí eu saio no dedo, quando ele estiver fechando. Tá vendo, pessoal? Isso é um gerenciamento da sua operação. Você tem que entrar no mercado e fazendo as operações e saber gerenciar elas. Olha só, pessoal, o candle 16 fechou rompendo o 15. Bora fazer uma coisa aqui, ó. Se a gente colocar uma Fibonacci, que uma está de alta, a outra tem que estar de baixo, que é a secundária. Se a gente colocar uma Fibonacci aí, uma amarelinha, ó, olha só o que o mercado fez, que lindeza, pessoal. Olha só essa leitura. Fez uma nova máxima, veio nos 50%, voltou nos 50% do secundário, e agora tem que romper tudo para pagar um M. Estão vendo? De pedaço a pedaço no mercado, a gente vai trabalhando. Então, pessoal, eu estava sem essa Fibonacci aí, ó, amarelinha. Ó, É pagou tudo. quem?
Olha aí, pessoal, já estou com mais 500 pontos aqui, ó. Olha isso. Agora, qual a obrigação do 18? Romper o 17 para baixo. Mas se só ficar abaixo do 16, tá bom para mim. Continuo na operação. Claro, eu vou sair da operação, Roberto, de venda, quando ele rompeu a máxima. Era igualzinho quando eu estava comprado. Eu só saí quando ele rompeu o mínimo. Então, se eu estou vendido, eu só vou sair se ele romper máxima. Ou negar, né? Se ele romper máxima ou negar. Falta 40 segundinhos. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele não romper mínima, pessoal, mas pelo menos ficar abaixo do 16, tá bom. Olha, pessoal, fechou negando, então sai da minha operação. É quem? Por que você saiu, Roberto? Porque houve uma negação aqui no 50%. O 17 rompeu o 16, o 18 veio e negou. Vocês estão vendo o tamanho da confusão? Agora, eu não vou entrar nesse mercado aqui, não, mas não, pessoal. Porque agora ele pode ter ficado lateralizado aqui, ó, entre os 50% da primária e os 50% da secundária. Entre um e outro. Beleza? Então, eu vou esperar aí mais alguma outra confirmação, tá bom? Para ver se ele sai dos 50 da secundária ou se ele sai dos 50 da primária. Ou se existe algum rompimento para cima ou para baixo. A probabilidade é de alta, né? Mas a gente sabe que o mercado está lateralizado, né? Olha, olha, ele não saiu desse range ainda, não. Ó, olha, ele está dentro de uma máxima e de uma mínima. Ele não saiu, vamos dizer. Ele ainda está lateral nessa pernada aqui. Porque o certo, pessoal, era ele fazer isso, ó, fazer isso aqui, mas agora se ele vinha, tem que romper tudo, ó, tem que subir. Aí ele tem que vir, fazer, subir, e assim vai. Olha agora ele querendo cair tudo. Se ele romper a mínima do 18, aí beleza, aí é venda de novo. Só que aí eu não vou entrar, porque já vai ter um alvo bem aqui pertinho. Ó, pode ser esse gatilho aqui do 7, que é o que startou a alta, ou o gatilho do 6, ou a negação. Um desses três aqui é alvo. Agora, qual a obrigação desse Candle 19, pessoal? Ele só tem que ficar abaixo, acima, aliás, da negação, onde foi negado, que é o 18, negou o rompimento do 16. Então, ele tem que ficar onde que ele está aí, ó, para cima. Se ele vir para baixo, aí beleza, já bagunçou um pouco, que tá negando, tá rompendo, tá negando, aí bagunça. Vamos ver o que o 19 vai fazer, pessoal. Vamos ver. Ele tem que ficar acima da última negação, que foi o 18, que negou o 16. Ele tem que ficar aí para cima dessa linhazinha da Fibonacci amarela. Se ele ficar abaixo, aí já é perigoso o mercado querer continuar a queda dele. Olha aí, pessoal, falta 19 segundos. Ele já deu alvo aqui, ó, no 7. Aí o segundo alvo é na cabeça do 6. O terceiro alvo dele já é no 5, que é a negação. Olha só, pessoal, ele fechou rompendo 18, né? Fechou desnegando a negação que tinha feito lá, do Camp 18, que negou 16. Ele fechou abaixo, então, do 18, só que ele já deu alvo aqui na linha branca, deu alvo no 7, que era o alvo dele, e agora ficou sem jeito para me pegar a venda nesse candle aqui, porque já está sobrevendido. Pode ser que ele já vai voltar. Sobrevendido. Que nem aqui no caso, eu tenho que pegar a Fibonacci agora e achar um outro local para eu escorar ela aqui para baixo. Por exemplo, aqui já, ó, no candle 20, para ele poder ficar dentro dos 50%. É isso. Ó. Isso aí. Agora a secundária, então, tá aqui, ó. Secundária agora vem para aí. Porque a secundária, pessoal, é o contrário da primária, né? Primária está de alta, secundária está aqui. Porque a secundária, o mercado tem que voltar para subir para o topo aqui, ó. Quando ele voltar, porque ele já está vindo do pullback, então tem que ir para o topo. Só que bem aqui no meio nós temos um acidente, ó, que é os 50% dessa secundária, que é essa linha amarela bem aqui, ó. É um acidente, é um caso que nós devemos olhar para ele. Mas ele deve romper, ele é para romper.
Olha aí, pessoal, falta 20 segundos, 9 segundos, 10. Bora ver, bora ver. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí eu vou comprar que está acontecendo uma negação na região dos 50. Comprei, pessoal. Comprei. Agora eu vou esperar ele pegar a minha parcial e o alvo dessa operação, vou levar com um contrato na máxima do candle 19, que dá certo com o gatilho do 15. Que o mercado, pessoal, quando ele está voltando, o alvo é no gatilho. Que nem aqui, ó, rompeu tudo. Você notou que ele desceu até onde, Roberto? Até o gatilho. Olha aqui, ó, que é o candle 7. Agora, se ele estiver subindo, ele vai voltar até onde, Roberto? Até o gatilho, que é o candle 15. Olha só, pessoal, que jogada. O mercado anda de gatilho a gatilho. Só que, é claro, ele deve subir tudo para romper tudo. Porque é para ele subir na lei da FIBO. É quem? Olha aí que maravilha, pessoal. Já pegou ganho. Eu vou ganhar 440 pontos nessa operação, pelo que tudo indica. Já estou protegido com 10 pontinhos. E vamos ver o que o mercado vai fazer aí. Essa operação eu não perco mais, tá bom, pessoal? Ou eu ganho 10 pontos, ou eu ganho 440 pontos. Quando ele passar, igual aí, ó, já está passando de 200 pontos ao meu favor, eu posso até enforcar mais o stop. Mas não vou enforcar, não. Vou deixar um range para o mercado trabalhar. Aí, pessoal, a fibra amarela, ela está aqui, ó, que é a secundária, tá? Aqui na região da secundária, o mercado tem que começar um romper o outro. Porque se um não romper o outro na região da secundária, o gráfico, o candle já cai, tá? Olha só o que eu estou falando para vocês. Essa aqui é a pernada, alta. Esse aqui voltou, pullback. Na alta, ele tem um alvo bem aqui, ele está terminando de dar o alvo dele. Mas por que eu vou sair dessa operação nesse alvo? Eu tenho que ver se esse candle fecha rompendo. Porque se ele fechar rompendo o anterior, eu posso continuar na operação. Porque o próximo tem que continuar os rompimentos. Agora, se ele fechar sem romper, aí sim, eu já posso sair, ou é melhor sair. Ou se eu tiver com medo, eu imprenso mais o stop e espero ver o que dá. Aí eu pago para ver. Mas você tem que pagar para ver quando, Roberto? Quando eu estiver protegido. Quase pegou meu alvo, pessoal. Olha lá. Agora, se ele fechar rompendo o anterior, já tá bom. Tá bom. O próximo tem que seguir os rompimentos, porque está no 50% da secundária, que é a Fibonacci amarela. É quem? Então, pessoal, pegou meu alvo. Olha só que maravilha de operação. Olha isso. Tá vendo, pessoal? Olha aí, pegou meu alvo e já deu o alvo. O alvo é aonde, Roberto? Aqui no 15, ó. Gatilho. Gatilho segura preço, viu? Bora ver. Agora ele saiu dos 50% da secundária. Se ele fechar fora da região dos 50% da FIBO, aí o outro tem a obrigação de continuar os rompimentos, de ir lá para o topo da FIBO primária. Agora, se ele voltar e fechar dentro dos 50% da secundária, aí o outro candle ainda tem que romper ainda ele. Se não romper, aí que o outro vai cair. Quer dizer, a gente demora a ter confirmação de queda, tem que esperar os candles fechar. Olha aí, bora ver como é que vai fechar, pessoal. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, fechou dentro dos 50%, fechou rompendo a máxima do 20%, acima dos 50% dele mesmo, deixando mais do que 30 pontos de pavio para cima. Isso aí é um scalper de compra. Vou até pegar esse scalper de compra para vocês verem. Olha aí, ó. Peguei o scalper de compra. Olha, ó, pagou. É quem? Estão vendo, pessoal? Por que eu fiz isso? Porque ele fechou acima dos 50% dele mesmo, deixou mais do que 30 pontos de pavio para cima. Ele fechou rompendo a máxima do anterior. Ele fechou dentro da região dos 50% da secundária. O próximo candle tem que romper o 21, que é o 22, tem que romper o 21, porque está na região dos 50%, acaba as paridades. Agora, se ele não romper o 21, o outro que vai cair. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, olha só. Se você está assistindo aí pela primeira vez o meu vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube aí, e me achou, pode maratonar os meus vídeos, que são vídeos de grande valia para todos, pessoal.
Dá uma olhada nos vídeos do meu canal aí. E também, se você não for inscrito, se inscreva aí no meu canal, me faz essa forcinha aí, tá? O único pagamento que eu quero aqui no canal do YouTube é que vocês sejam inscritos e que vocês deixem o like aí para mim. Aí eu continuo gravando bons conteúdos para vocês, bons conteúdos, tá bom, pessoal? Eu fico estudando aí praticamente dia e noite, estudo muito para eu poder descobrir essas coisas aí, para ir passando para vocês, em troca aí do seu like, tá bom? E da sua inscrição aí no meu canal. Agora, pessoal, se você gostou muito, muito, muito desse conteúdo e quiser fazer uma aula individual comigo, aquela mentoria mesmo individual, se você já é um trade profissional e quer só destravar aí um pouquinho, ou você ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, quiser fazer uma mentoria individual comigo aí, tá bom, pessoal? No caso, eu cobro R$ 150 para mim fazer a mentoria individual, cada pessoa. Só eu e a pessoa. 150 a primeira. E se você fizer uma e gostar muito, você achar, não, quer dar sequência e tal, tá bacana, foi bom, descobri coisas aí que eu não fazia e que deu dar certo, então eu quero fazer outra. Aí sim, pessoal, eu vou gastar R$ 100 a partir da primeira mentoria. E outra coisa, tá bom, pessoal? Não é uma hora de aula. A gente tem horário que você agendar para a gente começar, a gente tem horário de começar, mas né, a gente não tem horário para finalizar, para terminar. A gente só finaliza quando você achar que está bacana, quando deu certo, tal. Pelo menos 2 horas de aula aí é sagrado, tá bom? Pelo menos duas, mas pode até passar de duas, tá bom? Beleza. E também, pessoal, eu tenho o link aí no meu canal, lá na descrição do canal, lá embaixo da minha fotinha lá do perfil, lá em mais, você pode procurar que lá você vai encontrar o link do Telegram, tá bom? Se você entrar naquele link do Telegram e entrar lá para o nosso grupo de estudos, toda terça-feira eu faço live. Eu mando o link lá pelo canal do Telegram, porque na verdade eu faço no Zoom, né? Só que é todos que estiver lá no grupo vai receber o link para essa aula na terça-feira, tá beleza? Que às vezes ela é transmitida pelo YouTube e às vezes não. Então é mais ou menos fechado, vamos dizer assim. Se eu resolver colocar no YouTube, a gente vai colocar. E se não, ela é privada, é só da gente mesmo, tá certo? Então, pessoal, fico por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Continue assistindo os vídeos do meu canal aí, que tem bastante vídeo bons, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.